Espero que essas reflexões também te ajudem na sua caminhada. Pelos próximos 2 anos, não busquem ser originais em nada. Todo mundo que é grande sabe modelar. Procurei entender também como os grandes players modelam. Ou seja, modelei os grandes players modelando. Todos eles são muito mais moldes de players grandes do exterior do que originais. A originalidade deles como 90% utilizando referência de gringos que nós não conhecemos. Modelar uma coisa boa de fulano e juntar com outra coisa boa de ciclano e criar sua característica única. Pegue 90% do que já deu certo e arrisque os 10%, nunca ao contrário. O que estamos modelando é uma ideia, um conceito, e não a coisa como um todo. Sem medo de modelar. Não copiem tudo 100%, mas não tenham medo de modelar. Terceiro, para a criação de conteúdo, gestão do conteúdo infinito. Filtrem os vídeos mais bombados no YouTube do nicho de vocês. A seguir, capítulo 2, Mindset Campeão. O segredo da mente blindada e vencedora dos jogadores de futebol do Barcelona. De 2 meses para cá, eu faço acompanhamento de mentoria individual, imersão e terapia com um profissional da área da saúde mental mais foda que eu conheço. Esse meu mentor é terapeuta de grandes jogadores de futebol, alguns bem conhecidos de vocês, inclusive da seleção brasileira, e prestou suporte para alguns jogadores em recentes polêmicas que bombaram o mundo. Uma coisa que aprendi com ele é que empreendedores do marketing digital e jogadores de futebol têm uma linha de raciocínio bem parecidas. Primeiro, muita comparação. Segunda, muita falta de paciência. Terceiro, muita ansiedade. Quarto, vontade de se matar treinando para compensar a falta de segurança em suas habilidades. Quinto, não respeitar seu tempo. Sexto, problemas com família. Sétimo, problemas e falta de aceitação de sua origem. Lembram do Adriano, imperador? Oitavo, autossabotagem. Nono, alta performance descalibrada. 10º, não saber administrar seu tempo e, principalmente, 11º, não saber administrar seus sentimentos. Não quero aprofundar em questões de religião aqui e nem empurrar algo goela abaixo de quem não gosta desse tipo de assunto. Mas vocês já perceberam que tanto os jogadores quanto os empresários mais bem-sucedidos do Brasil têm 3 coisas em comum? Primeiro, amor pelo trabalho, propósito. Segundo, amor por sua família, legado. Terceiro, amor por Deus, essência. Não sei se existe um nome para isso, mas vou inventar aqui então. Esse é o triângulo do high level. Trouxe primeiro alguns problemas que temos em comum com os jogadores bons e medianos, jogadores de segunda divisão, reservas e titulares da primeira divisão e semelhantes. Jogadores que têm o objetivo de jogar na Europa, jogar na seleção brasileira. Players que almejam coisas desse tipo. Logo após, eu trouxe os principais pilares que sustentam jogadores que chegam lá. Para a galera que curte o futebol, se vocês fizerem uma leitura fria dos maiores jogadores do mundo, faz total sentido. Tem uma exceção ou outra. Talvez tenha passado alguém em específico pela sua cabeça. Mas geralmente esse jogador tem fortes problemas de identidade. Ego inflado, impulsos fora de controle, instabilidade emocional, dentre outras coisas. Se ponham no lugar do cara. Imagina sair da sua origem humilde, trabalhar apenas o corpo, as habilidades de esporte, o mindset para vencer um jogo. Do nada ganhar milhões de euros e não saber lidar com sua identidade. Seu propósito, sua essência, sua alma, seus sentimentos, dentre esse monte de coisas que nós temos dentro da gente que ainda não entendemos. Aí acontece o que aconteceu com Adriano, o imperador. Falta de aceitação de si mesmo. Mas isso é história para outro texto, talvez. Contextualizando vocês de tudo isso, enfim, qual é o segredo do mindset dos maiores vencedores do futebol? Cristiano Ronaldo, Messi, Kaká, Suárez, Ibrahimovic, Iniesta. Vou abrir um pouco a lente para trazer alguns jogadores de basquete também. Me amarro em NBA, como Kobe Bryant, LeBron, James Stephen, Curry, Giannis Antetokounmpo e até o próprio Michael Jordan. Palavras-chave. É um conceito que meu mentor aprendeu quando ele trabalhava como terapeuta no Barcelona. Palavras-claves.
nada mais é do que um nome um pouco mais bonitinho e mais chique para autoafirmação positiva. Vocês já pararam para pensar em como os maiores do mundo impõem uma confiança muito foda? Que enquanto inspira uns, assusta outros. Quem ama, ama. Quem não gosta, odeia. Esse cara é muito confiante. Que foda! Ou, esse cara é muito, mas muito nojento. Nariz em pé. Não gosto de gente que se acha. A autoafirmação nada mais é do que você falar para você mesmo e principalmente para os outros as palavras certas durante o seu dia a dia. Um livro que eu recomendo para quem quiser se aprofundar nisso, O Poder do Subconsciente. Esse livro explica como o nosso cérebro reage a essas afirmações. Afirmações e palavras positivas nada mais são que comandos que nós mesmos damos para reprogramar nosso cérebro e colocar ele numa frequência positiva. Isso é programação neurolinguística pura. Falando em PNL e juntando todos os pontos aqui na nossa teia, Tony Robbins, que na minha opinião é o cara com mindset mais abundante do mundo hoje em dia, comentou no documentário dele que está disponível na Netflix. Recomendo todos a verem. Que parte do ritual dele matinal é fazer 1 hora de corrida. Enquanto ele fala para ele mesmo, eu sou inabalável. Umas 1000 vezes durante esse processo. 1 hora por dia correndo, oxigenando o cérebro, enquanto repete para ele mesmo um mantra positivo. Todos os dias, durante anos da vida dele. Mande no seu cérebro, e não o contrário. Lembre-se, a nossa mente, ela mente. Ela mente pra gente o tempo todo. Nossa mente foi programada para a escassez. Nosso corpo tende a querer economizar energia e evitar conflitos. Zona de conforto. Então, se você se considera preguiçoso e não tem muito ânimo para trabalhar às vezes, fique tranquilo que isso é normal. Mas agora que temos a consciência disso, ou podemos escolher sair da zona de conforto e controlar nosso cérebro, ou continuar na mesma. Como fazer isso na prática? Primeiro, escreva alguns mantras que façam sentido para você, sem medo de parecer arrogante, e espalhe pela casa ou ambiente de trabalho de vocês. Do lado da minha mesa, eu tenho um espelho com um post escrito "Sou foda pra caralho". Não fico falando isso pra mim o dia inteiro, mas toda vez que eu bato meu olho ali, meu subconsciente e meu cérebro entendem quem é que é o brabo. Outro mantra novo que eu tenho, que inclusive coloquei no meu papel de parede no celular e anotei por alguns lugares aqui da casa é: a mente vai tentar te distrair, mas a alma vai falar mais alto. Segundo, cuidado com as palavras negativas. Inverta o jogo. Ao invés de falar, estou muito cansado, fale, trabalhei muito hoje, que abundância. Ao invés de falar, não estou vendendo muito este mês, fale, ainda não vendi, mas vou vender pra caralho porque sou foda. Ao invés de falar, minha saúde é uma merda, fale, estou construindo um corpo foda. Programe o seu cérebro para a abundância, não para a escassez. Terceiro, coloque na sua mente que você vai sempre vencer. Esse exercício eu fiz na prática esses dias enquanto eu jogava basquete aqui no condomínio. E olha que massa! Eu fiz 20 arremessos repetindo para mim mesmo: vou errar, sou um perdedor. Eu estava 1 hora arremessando e estava com um aproveitamento de arremessos muito bom. Mas olha que louco! Só de eu repetir essa frase para mim em voz alta várias vezes, todos os 20 arremessos que eu fiz eu errei. Como se fosse algum tipo de bloqueio mágico. Bizarro. Fiz o mesmo exercício, só que ao contrário. Arremessei a bola na cesta com a mentalidade de que eu ia acertar todas. Arremessei já sentindo a bola entrando na rede e dando aquele som de chuá da bola caindo. O que aconteceu? Não acertei todas, mas meu aproveitamento foi absurdo. Talvez eu tenha errado umas 3 ou 4 bolas. Entre no jogo que vocês estão jogando. YouTube, lançamentos, criar produto, live, copy, qualquer outra coisa, sabendo que vocês já venceram. Primeiro temos que criar um cenário na nossa cabeça, depois ele acontece na vida real, e não o contrário. Cocrie sua vida, cocrie sua realidade, cocrie seu sucesso. Por que eu falei de controlar sentimentos lá em cima? Quanto mais comandos e upgrades positivos damos para o nosso cérebro, mais positivos se tornam nossos pensamentos. É aí que invertemos o jogo, mostrando para nossa mente quem é que manda nessa porra. Pensamentos geram sentimentos.
Sentimentos geram ações. Ações geram resultados. Pensem que nem jogadores de futebol vencedores e tenham sucesso. O texto ia acabar por aqui. Mas para dar um over-delivery, vou resumir algo que aprendi com Pyong Lee. 9 milhões de seguidores no Instagram, 8 milhões no YouTube, Big Brother Brasil 2020, maior canal de hipnose do mundo, num evento presencial em São Paulo no ano passado. Para você se tornar um milionário, você só precisa de 3 coisas. Primeiro, pense como um milionário. Segundo, ande com milionários. Terceiro, seja um milionário. Simplificando. Primeiro internalize o que você é e se veja do tamanho que você realmente é. Segundo, ande com seus semelhantes. Ande com pessoas que querem chegar onde você quer chegar, ou pessoas que querem chegar junto com você. Terceiro, antes de ter, quem tem 1 milhão na conta, uma hora perde, simplesmente porque eles não são. Eles apenas têm. E como ser? Volte para o passo 1. Por isso que tem muita gente que herda a empresa e império milionário dos pais e quebra. Ou pior ainda, pessoas que ganham na loteria e em um mês torram milhões de reais. A seguir, capítulo 3, Lápis.